Olá, sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso novo conto de sexta-feira, O Errante. Ali de pé em meio aos pinheiros eu vejo o tempo passar. Há muito que ninguém adentra a floresta e nem vem para essas bandas mais profundas. Meu corpo a cada dia se assemelha a uma árvore e chapéus de couro já nascem em mim. Pequenos musgos crescem pelo meu corpo, tornando minha aparência cada dia mais parecida com uma árvore velha. Não fossem meus longos braços e minha cabeça em forma de crânio, com meus longos chifres, e já seria confundido com uma árvore, mas admito que não vai demorar muito para isso acontecer. A vila na montanha foi restaurada depois de 10 anos das mortes ocorridas ali, mas as autoridades deram os corpos dos moradores por desaparecidos, pois só encontraram sangue nos locais. E com a chegada de novos moradores, logo terei o que comer. Apesar de não gostar da ideia de me alimentar de humanos, não tenho muita escolha por aqui. Me afasto da vila e sigo para o mais profundo da floresta. Procuro por animais e os consumo e assim levo minha vida. Mas a lembrança constante de que há humanos vivendo nessa montanha é tentador. Então, para desviar o pensamento, vou caçar algum animal bem grande, que me dê um alívio momentâneo da fome. Passo as noites caçando, e quando o dia já está para amanhecer, eu procuro um lugar longe do sol, para descansar. Recentemente encontrei uma caverna ao pé da montanha, bem no meio da floresta. A vegetação densa mantém ela oculta. Assim a reivindiquei como o meu refúgio. Devorei o urso que dormia ali e agora é minha casa. Meu sono é repleto de lembranças, da minha família, de onde vivíamos e como vivíamos. Sinto falta da minha esposa e dos meus filhos, mas já não lembro da fisionomia deles. Aqui nessa floresta, entre muitas no Canadá, onde vivo, raramente acontece alguma coisa. E desde que todas as pessoas da vila próxima desapareceram há 10 anos, raramente um trilheiro aparece por aqui. Imaginem minha surpresa quando a noite chegou e fui acordado por gritos vindos de mais ou menos 20 metros de minha caverna. Levantei curioso e faminto e segui os gritos. Eles eram 6. Estavam se divertindo com uma jovem e pela fisionomia dela, aquela diversão não a estava agradando. Percebi que havia um idoso amarrado em um canto, então lembrei deles. Há 10 anos atrás, quando corri desesperado pela floresta, atormentado com o que vi e com o que fui obrigado a ingerir, no interior da floresta encontrei uma cabana com um homem e sua filha adolescente. Ele era um índio, não um nativo do Canadá, era norte-americano, um navarro. Eles me acolheram mesmo sabendo no que eu estava me tornando, e quando os sintomas ficaram sem controle, me levaram para longe. O índio estava velho e sua filha estava sendo importunada pelos 6 homens. Percebi como aquilo acabaria. Bebida e drogas misturado com o preconceito étnico geralmente tem um fim trágico. Bom, eu sempre evitava consumir humanos, mas aqueles eram exceção. Não eram humanos, eram monstros. Começaram a rasgar a roupa da jovem, ignorando os apelos de seu pai. A jovem tentou resistir, mas um dos homens bateu nela, a machucando. O cheiro do sangue fez minha fome gritar como um demônio insaciável, me impulsionando para a frente. Mas eu resisti. Não queria assustar quem me ajudou no passado. Então balancei alguns arbustos, chamando a atenção deles. O que parecia ser o chefe do bando, mandou que um deles entrasse na floresta para ver o que era.
Me afastei e esperei a minha refeição chegar até mim. Ele nem viu o que o atingiu. Garanti que não gritasse enquanto eu o comia ainda vivo. É assim que apreciamos nossa refeição, viva e lutando para se salvar. Depois do aperitivo, comecei meu show. Não sabia se daria certo. Nunca tinha imitado humanos, então caprichei. Eu tinha que ser perfeito. Socorro! Socorro, por favor, me ajudem! A algazarra parou, e todos os 5 estavam com a atenção voltadas para mim, ou na minha direção. Eu podia ver a jovem encolhida num canto, e quando gritei por socorro mais uma vez, imitando a voz do amigo deles, ela correu para perto do pai, apanhando e tentando se cobrir com os trapos que lhe sobraram. Os malditos fecharam suas calças e vestiram suas roupas, e munidos com espingardas e taco de beisebol vieram em minha direção. Cacei um por um, e os levei ainda vivos para minha caverna. O último foi buscá-lo no acampamento. Infelizmente tive que me mostrar para a jovem índia e seu pai, que pela forma que me encaravam, sabiam quem eu era. Arrastei o bastardo para a floresta e sumi com ele na escuridão. Não me senti culpado por comer aqueles humanos. Como disse, não eram humanos, eram monstros. Economizei minha iguaria e por 6 dias não cacei na floresta. Mas percebi que eu estava sendo observado. Isso começou a acontecer 3 dias depois da minha caçada. Passei a encontrar pequenos enfeites indígenas na entrada da caverna, todas as noites. O cheiro dela me atraía até a porta da caverna e lá estava o pequeno enfeite. Eram feitos de penas e espinhos. Eu os apanhava e levava para dentro. Não entendia o que significavam, mas guardei cada um. Imaginei que era a forma dela agradecer. Um dia resolvi surpreender quem estava me presenteando. Eu a esperei na entrada da caverna, ainda oculto na escuridão. Ela chegou, quando o dia estava bem claro. Se aproximou tão silenciosa e cautelosa que me fez perceber que ela era uma caçadora, como só os navarros sabem ser. Ela se aproximou com cautela e depositou mais um enfeite na entrada da caverna. Eu então me revelei e senti que ela temeu ao olhar para mim. Seus olhos estavam tão arregalados que pude ver o brilho verde dos meus refletindo nos dela. Eu apenas fiquei de pé observando-a por um momento. Ela então me surpreendeu. Sem tirar os olhos de mim, ela apanhou o presente e me estendeu. Eu queria pegar, mas tive medo dela se assustar. Com minhas mãos, que não eram mais mãos e sim garras afiadas. Então hesitei. Como ela continuou, eu lhe estendi minha garra, e ela pôs o presente pendurado em uma delas, e então se afastou. Quando ela se foi, eu pensei comigo, ou ela era muito corajosa ou louca. Não se faz amizade com uma criatura como eu. Desse dia em diante, todos os dias eram assim. Eu a esperava e ela trazia um presente. O estendia para mim e eu o pegava. Ela nunca falava e um dia eu perguntei. E ela se assustou com o som da minha voz, que era aterradora e selvagem, tenho que admitir. Quando eu era humano, meu timbre de voz era grave. E como um monstro ficou pior. Mas queria saber por que ela não falava. Então, depois do susto, ela tocou sua garganta com a mão e balançou a cabeça negativamente. E eu entendi que ela era muda. Então soube porque ela e o pai moravam só. Há uma certa intolerância entre os índios em relação a deficientes.
Quando minhas iguarias acabaram, eu disse para ela: "Não venha, não é seguro." Ela entendeu e se afastou. Mas todas as noites eu passava pela casa dela e foi assim que descobri que ela estava só. Não vi seu pai, mas percebi uma cruz com flores frescas no fundo da casa. Eu não sei por que me lembrava das coisas. Imaginei que seria com a criatura que me transformou. Ela me pareceu sem controle e muito faminta. A lembrança dos corpos, do terror, do desespero de ser caçado me apavorava como se eu ainda fosse humano. Quando me perdia nessas lembranças, eu ficava parado, imóvel. Era como se eu me transportasse para essa realidade que agora estava fora do meu alcance. Olhar a jovem índia sozinha naquele casebre, naquele canto esquecido de todos, me fez sentir responsável por ela. Senti que ela era como eu, sozinha e diferente. Então tomei a liberdade de cuidar dela. Comecei levando uma caça, como ela fazia com os presentes. Eu sempre deixava pendurada em uma árvore, próxima à sua casa. Dependendo da caça, ela estaria suprida por alguns dias. Como eu a surpreendi na entrada da minha caverna, ela fez o mesmo comigo. Me esperou sentada em um galho alto da árvore, na floresta próxima à sua casa. Ficou a favor do vento, assim não senti seu cheiro e não percebi que ela estava me observando da árvore acima de mim. Eu deixei a caça na árvore. Era um cervo jovem, com uma bela galhada. Prendi ele na árvore pelos galhos. E quando me virei, ela estava parada, a uma certa distância de mim. Ficamos ali nos olhando. Ela não parecia sentir medo de mim e isso me deixava à vontade. Mas logo me agitei e me preocupei quando ela começou a vir na minha direção. Temi não conseguir me controlar e acabar machucando-a. Então saltei por cima dela para dentro da floresta e corri o mais longe que pude, até não sentir mais o cheiro dela. Resolvi voltar a manter a distância e evitar me aproximar muito. A carne do cervo daria para muitos dias, então me afastei. Os meses passaram e a época das chuvas chegaram. Eu sabia que estávamos no mês de junho. Era o mês mais chuvoso do ano. Era quando os chapéus de couro cresciam mais rápido e se espalhavam por partes do meu corpo. Já tinha uns meses que não via a jovem índia. Estava evitando ir até onde ela morava. A caça estava escassa e não queria sofrer a tentação de acabar me alimentando dela. Estava sobre uma árvore quieto, sentindo a chuva cair, quando um barulho na floresta me chamou a atenção. Um animal vinha correndo furioso pela floresta. Ele era grande pela forma que as árvores balançavam. Me levantei lentamente quando a vi sair da escuridão. Se não fosse pelo cheiro, eu não a reconheceria. Por um momento pensei que havia outro mendigo caçando na floresta. Mas o cheiro dela a denunciou. Ela então parou, próximo à árvore onde eu estava. Olhou para cima, direto para mim e apontou para o que vinha quebrando tudo à sua frente. Eu olhei na direção que ela deu e pude ver um urso negro adulto se aproximando e ao voltar a olhar para ela já a vi subindo na árvore de frente para a que eu estava. Quando o urso chegou onde estávamos, eu saltei sobre ele. Cravei minhas garras em suas costas e rasguei-o, como se fosse papel. Comecei a devorá-lo ali mesmo. Deus, como eu estava faminto. Quando a fome aliviou, eu olhei para ela me perguntando onde ela havia encontrado aquele urso. Mas ao olhar para cima me surpreendi quando a vi, e foi aí que a observei melhor. Ela usava o crânio do cervo na cabeça, usou a pele do animal e fez uma veste que era presa desde o crânio.
Tinha um arco preso às costas e uma aljava de flechas. Ela estava me imitando, e eu me perguntei por quê. Eu quis dividir o urso e ofereci parte dele para ela, mas ela não quis. Fez um gesto com as mãos para mim, que imaginei que queria dizer que o urso era meu. Ela estava retribuindo o favor. Eu então o comi inteiro. Deixei apenas os ossos. Eu estava com fome. Caçar no mês das chuvas é difícil. Quando terminei e olhei para cima, ela já havia ido embora, e eu entendi o recado. Estávamos nos ajudando, e assim nos mantendo vivos. Passamos a viver dessa forma, uma mão lavando a outra. Uma noite eu estava comendo a minha caça quando a vi caçando. Parei o que fazia e a observei. Ela era silenciosa e tinha muita paciência. Estava no encalço de um cervo adulto e robusto, um belo espécime reprodutor. Sua carne daria para muitos dias e sua pele daria para aquecer no inverno. Ela estava perto o suficiente para acertá-lo quando alguma coisa o assustou e ele correu. Ela tentou ir atrás, mas tropeçou em uma raiz e caiu. Naquela noite tomei uma decisão. Se ela queria ficar igual a mim, teria que aprender a caçar como eu. Fui até ela e a ergui do meio das raízes e ali começou o nosso treino. Eu disse para ela: "Você me ensina a falar com as mãos e eu te ensino a caçar como eu." Ela sorriu concordando. Os meses seguintes foram duros para ela e complicados para mim. Dormíamos durante o dia e caçávamos à noite. Eu a ensinava na prática e no final da noite, quando eu estava saciado, eu permitia que ela se aproximasse para me ensinar a falar com as mãos. Quando o mês de dezembro chegou trazendo o frio do inverno, ela era uma caçadora de ponta como eu, e usava a pele do cervo que escapou naquela noite para se aquecer, e a cabeça dele se tornou o novo crânio para ela, com uma galhada maior. Éramos perfeitos caçando. A floresta era só nossa. Éramos rápidos, silenciosos e letais. Dividimos a caça e ela sempre ficava com a pele. O frio não me afetava, então eu não precisava. Já não me sentia estranho nem solitário, nem tinha medo de machucá-la. Era como ter uma família outra vez, e acho que era assim para ela também. Um dia ela me encarou e me perguntou o que estava acontecendo com meu rosto. Eu não sabia explicar. Minhas mãos de garras não tinham a sensibilidade de uma mão comum. Eu não sabia o que havia de errado. Ela então me levou até sua casa e pegou um espelho e o virou para mim. Quando me abaixei para ficar na altura dela e poder me olhar no espelho, não acreditei no que havia acontecido com o meu rosto. Eu tentei tocá-lo, mas não conseguia sentir. Ainda era criatura, mas meu rosto tinha feições levemente humanas. Apesar dos galhos e de todo o resto, ela se aproximou e alisou meu rosto. Aquilo foi bom, tão bom que eu chorei. Há 12 anos que eu não sentia um carinho. Poder sentir sua mão calejada da caça, mas era quente e aqueceu meu coração. Quando abri os olhos, ela também chorava e sorria um sorriso doce e lindo. Ela então falou com as mãos: "Ser bom está fazendo bem a você. Logo todo o seu corpo será como o seu rosto, e você não será mais um cocogue assustador." Talvez ela estivesse certa, talvez não. Mas a hora dessa teoria ser testada estava chegando. Será que o monstro assustador se tornaria um humano outra vez?